Boa noite. Que bom estarmos mais uma noite na casa de Deus. E vamos começar então louvando. Vamos cantar o hino O Amor Venceu, que foi o hino tema da nossa semana de oração da Semana Santa. Poder que vence a morte, lá na cruz, a certeza do perdão em Jesus, a completa liberdade, não há mais condenação. Jesus venceu. Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá a vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador.
Se nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, né? Por que temeremos? O hino que nós vamos cantar agora diz: não há o que temer, e é uma promessa que o Senhor nos faz, né? Que Ele está conosco, que a sua fidelidade é sempre junto a nós. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém? O eu serei, né? É o nosso Deus, o eu sou. E neste momento eu gostaria de fazer um convite para que nós nos colocássemos em pé e juntos louvássemos ao grande Deus eu sou, cantando o hino muito conhecido do Inário Antigo, Vinde e Adorá-lo.
é um pedido que é feito, né? Para que as nuvens, os trovões, todos os elementos e forças da terra louvem ao Criador. E o texto diz em Abacuque 20, né? 2:20, que todo aquele fique quieto, reverente na presença de Deus, né? Há uma ordem para dizer que devemos, então, nos aquietarmos e que possamos, então, lembrar do quanto nosso Deus ele é digno de ser louvado e exaltado. Amém. Vinde adorá-lo. Se eu não me engano, do Inário Antigo. O Senhor está aqui, Isso. A gente marca os hinos, né, com palavras-chave e muitas vezes não é a forma correta. O Senhor está aqui, vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu, nem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nós lhe rendemos louvores
e tendo a certeza que o Senhor está neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que tudo que cantamos, tudo que viemos a fazer, a palavra que será aberta, tudo seja somente para a tua honra e tua glória, Pai. Nós entregamos esse culto, essa adoração em teus pés. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ao sorteio desta noite. A Thaís anotou os nomes aqui, vamos fazer o sorteio. Primeiro vamos ao bis. Vou jogar tudo aqui em cima. Vamos chacoalhar e embaralhar. É por nome. Rian. Rian ganhou o bis, então desculpe a minha voz, tá? Está melhorando um pouquinho a cada dia. Se Deus quiser, logo, logo estarei melhor. E agora vamos ao boné. Hendrik. Hoje só foi pro som o prêmio. Muito legal, muito bom. 2 jovens ganharam na semana jovem. Ótimo, perfeito. Seguimos então com a programação. No livro de Atos, nos faz saber, né, Paulo, que nenhum outro nome, além do nome de Jesus Cristo, foi dado entre os homens, do qual nós alcançamos ou obtemos a salvação. Então, esse hino que nós vamos cantar fala exatamente a respeito deste nome tão precioso, né, o nome de Jesus. Amém. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há nele autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus.
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céus, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele a autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém? Hino belo, tudo a ver com o tema que nós iremos abordar. Boa noite. Vocês estão bem? Como que passaram de ontem para hoje? Estão melhor do que ontem e pior do que amanhã? Amém. Esse é o pensamento que nós temos. Não sei quantos de vocês estão vindo a primeira noite, eu creio que a maioria já veio pelo menos um dia. Eu queria ver se a minha plateia está atenta. A gente falou que o tema dessa semana é amor, é ação. E a palavra amor nos leva a agir. E a cada dia nós estamos abordando uma parte ou algo referido ao nosso tema, que é o amor. Quantos aqui lembram aquilo que foi abordado no domingo? Gratidão, e que história nós contamos? Os 10 leprosos, gente, que memória, hein? Rapaz, uma memória boa, eu não lembro nem que eu almocei, o pessoal lembra de domingo, olha que bom. Na segunda-feira nós trabalhamos um tema difícil, vocês lembram qual que era? Perdão. Nós vimos quão difícil é perdoar e também quão difícil é pedirmos o perdão, mas nós também aprendemos que Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar, porque Ele nos ama. Ontem nós trabalhamos um outro tema, vocês lembram qual foram? Fé, uma palavra pequenininha, mas de um significado tão grande. Vocês lembram a história de quem que foi? Do centurião, alguém que era ali, ó, quem sabe um inimigo da nação, e aí esse rapaz teve uma fé, e ele, através da fé dele, conseguiu alcançar o objetivo de curar alguém dele, que era um servo dele, um escravo dele. Tamanha fé. Fé é essa que até surpreendeu Jesus. Hoje nós vamos estudar um outro texto no livro de Lucas, e eu queria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos, na realidade, ver 3 partes no livro de Lucas para trabalhar o tema da adoração. Amar é adorar.
Nós vamos trabalhar esse tema durante essa noite, vendo a história de Jesus e também de duas mulheres, e vamos tentar compreender um pouquinho melhor o que realmente significa adoração. Vocês abriram sua Bíblia? Lá em Lucas, capítulo 4, e eu mais uma vez gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Querido Deus, aqui estamos reunidos para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Esteja com cada um desses queridos e queridas irmãs. Nós possamos esquecer as nossas preocupações, os nossos problemas. E que neste momento, a Tua Palavra fale. Estou aqui como um instrumento em Tuas mãos. Eles não vejam este pecador, mas que pela Sua bondade, graça e misericórdia, possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos de vocês têm uma jornada ao lado de Deus de muitos anos. Quantos aqui são adventistas de berço? Em algumas mãos, também me coloco nesse pacote. Quantos de vocês estão na igreja ali, conheceram a igreja depois, na época da juventude? Alguns nesse sentido? Na juventude encontraram com Jesus. Quantos conheceram na vida adulta? Hoje um tempo, um grande número também, na vida adulta. E quantos conheceram na melhor idade? E alguém conheceu um pouquinho depois? Quase ninguém. Eu não vi nenhuma mãozinha levantada. O tema que eu vou falar pode ser, quem sabe, para nós, um tema confuso, porque ele gera em algumas pessoas, em alguns lugares, certas discussões. Se eu parasse e perguntasse para você agora, se eu falasse para você que eu estou vindo de um outro lugar, de um outro país, estava conversando com a irmã, qual que é seu nome, querida? Lídia, nome belo, nome bíblico. Falando com a Lídia, Nídia. Olha, Nídia eu não tinha escutado não, mais bonita ainda. A dona Lídia está falando que a filha dela está na Austrália, um país distante, um país que eu tive a oportunidade de servir, e na Austrália hoje em dia cresce o número de pessoas que não são cristãs. Já foi um país que enviou missionários, já foi um país que já foi muito ativo na religião, mas infelizmente o número de pessoas que falam que não tem nenhum tipo de religião, não religiosos, cresce. Digamos que eu sou fruto de uma geração que os meus pais não tiveram religião e eu venho para o Brasil, decidi vir conhecer quão saboroso é o lanche de Bauru, da Austrália. Cheguei aqui, passei, vi uma igreja aberta, encontrei com vocês e aqui nós estamos falando sobre o tema de adoração. Se eu perguntasse para vocês o que é adoração, qual que seria a sua resposta? O que é adorar? Como que nós vemos que alguém está adorando? Tem algo diferente na sua forma? Como que é uma vida de adoração? Nós vamos tentar trabalhar esse tema durante essa noite. O fato é que Jesus, enquanto ele estava no deserto sendo tentado, o inimigo dele tentou, o nosso inimigo também, fazer com que Jesus o adorasse. Então nós vamos ler um pouquinho desse relato e através da história de Jesus, da resposta que ele deu, nós vamos tentar compreender um pouquinho melhor do que é adoração. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, isso é uma parte muito importante, voltou do Jordão, depois do batismo, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Eita, acordou aí quem estava dormindo, mas eu só encostei. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em quê, queridos? Em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus ele estava num momento de dificuldade ali,
física, estava faminto. E o inimigo ousou de solicitar que ele se transformasse aquelas pedras em pão. E eu sei que se eu falar muito agora nessa noite, se você não jantou, quem sabe você vai querer que o pastor se transforme em pão, né? Com fome ali de noite. O inimigo ele tentou Jesus em sua fraqueza 40 dias, mas o transformar pedra em pão, eu acredito que não seja o começo da tentação. Porque Jesus ele foi batizado, nós vimos isso no capítulo anterior, e nós lembramos o relato, porque o Espírito de Deus desceu como uma pomba, e uma voz do céu soou. Vocês lembram o que Deus disse? Este é meu filho amado. E o inimigo de Deus, ousadamente, falou para Jesus: se você é o Filho de Deus, após o próprio Deus se manifestar e dizer: este é meu filho. Se você é o Filho de Deus. Sabe, queridos? Eu não sei você nessa noite, se você está preocupado, se você tem sido derrotado pelas artimanhas do inimigo, gostaria de começar dizendo: você é um filho, você é uma filha de Deus, amado e amada por Ele. Tenho a certeza disso. Só que a tentação não parou ali. Jesus ele responde com a palavra. No verso 5 vem aquele tema com a ideia da adoração. Diz o seguinte: e elevando-o mostrou no momento todos os reinos do mundo. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou ao quem eu quiser. Portanto, se prostrado, o que diz? Me adorares, toda será tua. O inimigo ele tentou fazer com que Jesus, o objetivo principal dele, era que Jesus desistisse da cruz. Jesus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Rei do universo, mas nesse momento o inimigo o levanta, mostra para ele os reinos, fala: ei, você não vai precisar passar pela morte, se você, prostrado, me adorar. Só que a resposta de Jesus é bela. Ele responde com respeito à verdadeira adoração. Ele usa uma citação que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Ele responde: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Duas palavras: ao Senhor adorarás, e só a Ele darás culto. E o que isso significa, Roberto? Quando nós analisamos a ideia de adoração, nós entendemos que a adoração ela é dividida em duas partes, pelo menos aqui quando Jesus responde. Adoração tem algo a ver com a nossa forma de se expressar, algo que sai de dentro de nós e vai para fora. Só que a outra forma é uma forma de viver. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. O fato é que eu e você, nós não escolhemos se vamos adorar ou se não vamos adorar. Nós escolhemos quem nós adoramos. Se é Deus ou inimigo dele. Satanás, ele faz com que muitas das coisas do cotidiano que nós vivemos se tornem objeto de adoração. E nem mesmo um ateu tem a opção de não adorar. Um professor de uma universidade que ele escreveu um texto, para mim é quase um poema. Posso compartilhar com vocês? Falando sobre isso. Diz o seguinte, o nome dele, David Foster. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, na verdade não existe ateísmo. Não existe tal coisa como não adorar. Todo mundo adora. A única escolha que temos é o quê? Adorar. E a razão convincente para talvez escolher algum tipo de Deus, minúsculo nesse caso, ou coisa do tipo espiritual para adorar,
é que praticamente qualquer outra coisa que você adora, palavra dura, o comerá vivo. E ele continua: se você venera o dinheiro e as coisas, se é neles que encontra o verdadeiro significado da vida, nunca terá o suficiente, nunca sentirá que o tem o suficiente. Ele continua: adore seu corpo, a beleza, a atração sexual, e você sempre se sentirá feio. Adore o poder, você acabará se sentindo fraco e com medo, e precisará de cada vez mais poder para entorpecer seu próprio medo. Cultue o intelecto, sendo visto como inteligente, você acabará se sentindo um idiota, como fraude, sempre prestes a ser descoberto. Não temos escolha. Quando nós não vamos até o Deus verdadeiro, nós estamos escolhendo adorar algo que vai nos destruir. Primeira parte da adoração que Jesus fala, Satanás sabia fazer muito bem. E ele pede para Jesus fazer. No verso 7 ele fala: portanto, se prostrado me adorares. E aqui está a primeira parte da adoração. É algo que nós fazemos, algo que no contexto da Bíblia sempre é algo parecido como se prostrar, se ajoelhar, se colocar aos pés de Deus. A Bíblia ela sempre apresenta as pessoas adorando dessa forma, sabe? Se prostrando, algo visível que nós, na nossa jornada, estamos tentando compreender ainda. Como verdadeiramente adorar. Quando nós analisamos esse texto, essa forma, nós entendemos que a ideia de adorar é sempre diminuir o nosso eu e elevar o nome de Deus. Só que isso acontece quando nós temos um relacionamento com Ele. Entendemos que Ele é o nosso Salvador e Senhor. Nós nos diminuímos para que Ele cresça. Tem um trecho que fala um pouco sobre isso, e é uma segunda história que nós iremos ler aí mesmo no livro de Lucas. Não vou ler a história toda, porque é uma história grande, mas é uma história que conta um pouquinho sobre esse momento de adoração. Convido você a avançar para o capítulo 7. Vou ler apenas alguns versos, citar alguns versinhos. Capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Verso 37. Eis que uma mulher da cidade, e qual a característica dela aí, queridos? Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés, e os ungia com ungento. Queridos, aqui nós vemos uma verdadeira adoradora. Por mais que o texto traga ela como uma pecadora, nós vemos um ato verdadeiro de adoração. Estava exaltando o nome e quem era reverenciando a Cristo Jesus. E o contexto dessa história é bonito, porque o fariseu, que deveria ser aquele que deveria prestar honras ao Senhor, nem sequer colocou um servo para lavar ali os pés, que era um papel do servo. Mas aquela pecadora, e é interessante que pecador, quando ele é citado na Bíblia, nós vamos trabalhar isso um pouquinho amanhã também. Pecador, toda vez que nós vemos essa palavra, alguém sendo considerado como um pecador, está relacionado a alguns pecados que para os judeus eram terríveis e para a nossa sociedade também. Os cobradores de impostos eram considerados pecadores. Os assassinos eram considerados pecadores. E todos aqueles que tinham problemas
com os relacionamentos envolvendo adultério era considerado pecador. Talvez essa mulher se encontrasse nessa última categoria. Muito bem provável que isso acontecia. Ela era conhecida por ser uma pecadora, apanhada em adultério. Aqueles homens, eles ficam assustados, veem como assim? Uma mulher entra nesse lugar, quebra ali esse vaso, esse ungento, faz toda essa cerimônia e começam a desconfiar. Se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus, ele fala com eles, faz uma pequena parábola ali no meio. Ele diz, verso 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer, te respondeu, dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual destes, portanto, o amará mais? Simão responde, suponho a quem mais perdoou. Jesus fala, julgaste bem. Depois ele fala para Simão tudo o que aconteceu, e ele termina falando com aquela mulher que era pecadora, seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher, ela foi até Jesus, ela não se preocupou com aquilo que as pessoas estavam julgando, ela se debruçou e vamos parar e pensar. Hoje nós vivemos na cidade, vocês estão aqui de Bauru, não sei se tem alguém que é de uma área mais rural, as nossas ruas são asfaltadas. Jesus era um pregador itinerante, ele ia de um lugar para o outro. Já parou para imaginar como é que estava a sandália de Jesus? Sem lavar? Aquela mulher chegou aos pés dele com uma atitude de reverência, porque para o judeu, da mesma forma que nós lemos a história, no contexto ali de segunda-feira, é isso mesmo. Da mesma forma, segunda-feira não, no domingo, da mesma forma, aquela mulher, os judeus reconheciam que a parte mais importante do corpo era a cabeça e a parte mais ali impura eram os pés, mas ela reconhece que tocando os pés era o momento de ela tocar no Salvador, e ela entrega tudo da forma que ela pode, da melhor forma de expressar esse amor a Jesus. Eles questionam essa mulher e Jesus fala, deixa ela está fazendo o que ela pode de melhor. E a nossa adoração tem que ser assim, fazermos e entregarmos aquilo que nós temos de melhor aos pés do nosso Salvador. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha e colocou aos pés do Senhor. E o Senhor falou, filha, seus pecados estão perdoados. Essa é uma primeira expressão de adoração. Quando nós diminuímos o nosso ser, reconhecemos que somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Quando nós, em atitude de humildade e reverência, chegamos até o Senhor, fala, Senhor, aqui estamos. Ele diz, perdoados estão os seus e os meus pecados. Uma atitude de adoração. Nós nos diminuímos e exaltamos o nosso Deus. Uma outra forma de expressar adoração está na história de uma outra mulher. Aqui nós acreditamos que era uma jovem, adulta, meia-idade. É interessante que essa primeira expressão, adoração, a palavra que é usada no grego, é uma palavra que tem 2 raízes. A primeira é se aproximar. E a segunda me espantou quando eu vi. É cachorro. Aproximar, cachorro. Aproximar de Deus faz muito sentido. Mas quando eu parei para analisar a ideia cachorro, também faz muito sentido. Quantos aqui tem pet? Algum cachorro? Vocês têm? Lá no fundo só? Você, amigo de óculos, qual que é o nome do seu cachorro? É cachorro? 2 cachorros, não é um só? Qual que é o nome do seu cachorro? Scooby e Tobias. Scooby, né? Todo mundo tem um. Passou, conhece algum Scooby, né? Mas alguém tem cachorro?
Qual que é o seu, querida? É um gato? Qual que é o nome do seu gatinho? É a Branca? Legal. Cachorro, aquela menina de rosa está ali, ó. Você. Qual que é o nome do seu cachorro? Rapaz, é um canil já, né? É Belinha, é isso? Rapaz, é bastante cachorro. E você cuida dele de todos? Ah, não, né? Quem já teve cachorro, eu acho interessante, eu só tive um cachorro da minha vida. E quando eu chegava da escola, eu podia estar triste, podia ter tirado 10, podia ter acontecido qualquer coisa para mim, mas quando eu chegava para o cachorro, é como se eu fosse o rei dele, né? Ele se alegra, eles ficam felizes. Você pode estar quebrado financeiramente, demitido, mas o cachorro vai te olhar como alguém especial. Já pararam para pensar nisso? Tem até uma frase que diz, né, eu queria ser quem meu cachorro pensa que eu sou. Interessante. Então, essa atitude de reverenciar, sabe, a ideia, por isso que a palavra até faz sentido, que nós possamos chegar e reverenciar a Deus como os nossos cachorros nos reverenciam, se aproximam, lambe, sabe? Demonstram amor, carinho por quem você é. Imaginando. Já pisaram no rabo de um cachorro sem querer? Ele fica todo assim abaixo, né? Daí depois ele já está de boa, tranquilo com você, está ali, ó, está feliz. Parece que você não fez nada, ele ainda continua te amando, mesmo nas dificuldades. Adorar também me fez pensar, na raiz da palavra faz sentido. Demonstrar amor que nem o meu cachorro demonstra. Como nós aprendemos com as coisas da natureza, né? Jesus, ele não só falou a forma de expressar exterior de algo que vem de dentro de nós. A postura correta, até o inimigo sabe fazer. Só que tem um detalhe. O inimigo, sim, sabe adorar a Deus. Afinal de contas, ele passou muito tempo adorando. O inimigo, ele queria que Jesus o adorasse da forma externa correta, só que adorando o objeto errado. Se nós fazemos isso, a nossa adoração é incorreta. O que eu estou querendo dizer? Nós virmos aqui aos cultos é uma forma de demonstrar adoração, sim ou não? Sim ou não? Virmos até aqui vestidos como nós imaginamos, escutando as músicas que queremos escutar, é uma forma de adorar? É. Mas se o seu coração está em outro lugar, nós estamos adorando o objeto errado. Muitas pessoas vêm à igreja para serem adoradas. Como assim, Roberto? Ah, eu não gostei do pregador. Aquela música não foi boa. Vou falar um segredo. Não é para nós. É para Deus. Quando nós viemos até aqui, nos reunimos, é para adorar Ele, é o nome dEle que tem que ser exaltado. Ah, se fulano estiver pregando lá, eu não vou. Ai, que pecado. Nós temos que vir aqui com humildade. E toda vez que essa palavra é aberta, ela transforma os corações. Em humildade nós devemos adorar a Deus. Próxima forma, externa nós já analisamos. Uma outra história, capítulo 2, Lucas capítulo 2. A postura correta, elevar a Deus com extremo amor e extrema submissão. Elevar o nome do Senhor. Capítulo 2, nós vamos ver a outra parte daquilo que Deus fala. Lá em Lucas, no capítulo 4, nós vimos que o Senhor disse, adorarás ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Algumas traduções, esse dará culto, tem a ideia de servir. Vamos ver uma história de uma mulher também que servia esse Deus.
Vou ler esse relato que está em Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. Uma senhora que poucas vezes é mencionada, mas traz lições imensas para nós. Todo mundo junto? Lucas capítulo 2, versos 36 a 38, na tradução que eu tenho, diz o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva, de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas o que diz? Adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos parar e analisar esse texto. Qual o nome dessa profetisa? Tem alguma Ana aqui? É um nome comum. É Ana o nome dessa princesa? Vocês lembram qual o significado de Ana? Só colocou porque é bonito, né? Mas é um significado bonito também. Ana significa graça. Graça. Bonito esse nome. Vocês achem a graça em Ana? Ana, ela era uma profetisa. E nós sabemos que um profeta, ele tem que ter uma relação com o Espírito Santo. E essa é uma lição para nós nos dias que nós vivemos. Lucas, ele fala muito dessa relação nossa e o Espírito Santo, e nós precisamos buscá-lo cada vez mais, e quanto mais chega o tempo do fim, nós precisamos buscar mais e mais pelo Espírito Santo. Ela era a boca, falava aquilo que Deus falava para ela falar, a boca de Deus, a ideia do profeta. Ana, que significa graça, ela era de uma tribo de Aser. Eu duvido, vou apostar porque não é de Deus, né? Mas eu duvido que você lembre alguma história da tribo de Aser. A gente não lembra. É uma tribo que qualquer, estava lá, era um dos filhos ali de Jacó. Mas o significado de Aser é abençoado. Olha que interessante. Ela era da tribo dos abençoados. Eu tenho certeza que aqui tem um monte de gente que é abençoada por Deus. E o nome do pai de Ana, o que está na sua Bíblia aí? Nome diferente, ninguém coloca Fanuel hoje em dia, né? Vai que tem um aqui. Mas Fanuel, sabe o que significa? Aquele que vê Deus face a face. Vamos parar para pensar. Ela é abençoada, porque pela graça conseguiu ver Deus face a face. Olha que bonito, de onde ela vem. O contexto na qual nós vemos esse nome é belo, mas Ana, ela era o quê? O que diz na sua Bíblia? Profetiza, mas tem uma característica social dela. Pode arriscar. Viúva. E quando nós pensamos na condição de viúva no Antigo Testamento e no Novo, vocês acham que era uma condição boa ou uma condição ruim? Ruim. Ana, nós vemos que o seu marido tinha morrido, e para a mulher naquela época, hoje, tem uma briga ali com a justiça para você conseguir os direitos, para receber ali, quem sabe, a pensão pela morte do marido. Deus, ele já tinha programado algumas coisas que o povo de Israel deveria fazer. Primeira coisa, quando morria o marido, a herança deveria ir para a viúva. Caso não tivesse, o dote que os pais teriam pago, eles devolviam para a viúva. Quando o pai do noivo pagava o dote, ele devolvia para a viúva para ela conseguir viver. Caso ela não tivesse filhos, tinha o código ali, o tratado de Levirato, que ela deveria ter filhos, quem sabe, com um irmão, com algum parente do marido. Porque através do filho, ela iria conseguir sustento e conseguiria manter a família. Aqui não fala se ela tinha filho. Muitos acreditam que não. A condição dela talvez fosse ser ajudada por assistência. Aqui não é retratado se ela tinha alguma herança, mas a maior herança, quem sabe, o pai dela, ou o nome do pai dela tenha dado para ela. Que era ver Jesus, ver Deus face a face. Queridos pais,
Queridos líderes, a maior herança que nós podemos dar para os nossos jovens é que na minha e na sua vida, eles vejam Jesus, o Deus que eu e você servimos, face a face. Essa é a maior herança que nós podemos dar. Mães que oram, pais que oram, essa é a maior herança. O amor de vocês através de um relacionamento genuíno com Deus. Nós não sabemos a história dessa mulher. As viúvas eram sim menosprezadas naquele contexto. Lá em Mateus a gente não precisa abrir, mas se você quiser de repente pesquisar, anotar, Mateus capítulo 23, verso 14, Jesus ele dá uma ordem, ele fala: ai de vocês, escribas e fariseus, que devorais as casas das viúvas e demonstrais com as suas orações longas, parecendo que vocês têm alguma consideração por elas. Exterior. Lá em Tiago, capítulo 1, deixa eu me recordar aqui, o verso 27, fala que a religião pura, verdadeira, é o cuidado dos órfãos e também das viúvas. As viúvas tinham condições de vulnerabilidade naquela época, tinham dificuldade de casar novamente, tinha todo um contexto de dificuldades, mas isso não impediu que aquela mulher adorasse em espírito e em verdade. Eu estou querendo dizer para vocês nessa noite, não importa a condição que eu e você vivamos, nada pode impedir a nossa adoração ao Senhor. Alberto, não tenho tempo. Deus, ele nos nivela com as mesmas 24 horas. Aquela mulher entendeu isso. Ela era de 84 anos, uma idosa. E o verso 37, na segunda parte, diz: esta não deixava o templo, mas adorava quando? Noite e dia. Eu agradeço que vocês vieram a este lugar essa noite, prestigiar a programação dos jovens. Tem gente que quando tem culto ele vem, pode ter culto o dia todo, ele vai vir o dia todo. Alguns por conta de uma facilidade, uma mobilização melhor. Mas aquela mulher, a ideia de adorar ao templo vai além de simplesmente de um horário determinado. Fala que ela adorava noite e dia, e a gente vê essa citação, é como se ela adorasse o dia todo. Porque a adoração ela não tem uma hora para começar, uma hora para terminar. A nossa adoração é uma vida inteira ao lado de Deus. Quando nós saímos por essas portas, não quer dizer que a nossa adoração acabou, queridos. A nossa adoração continua. E a palavra que é usada aqui, que ela adorava a Deus noite e dia, não é que ela ia para o culto e ficava fazendo jejum e levantando. Eu não trouxe a foto, mas eu tive a oportunidade de fazer uma missão de curto prazo na Índia. E lá tem um templo de uma religião chamada Sikh, que é o sikhismo. E as pessoas ficam nesse templo, eles se alimentam nesse templo, eles fazem os seus rituais procurando o nirvana, procurando alcançar uma santidade maior. Não era essa adoração que ela fazia. O texto responde como que ela adorava. E isso tem que ser um exemplo para mim e para a sua vida. Jovem, criança, adulto, mais experiente. Aquela mulher adorava com jejuns e orações. Uma caminhada ao lado de Deus. Nessa jornada da vida nós encontramos pessoas incríveis. Eu fiz uma semana de oração lá em Praia Grande. E encontrei uma senhora que também era viúva. E ela me recebeu na casa dela. E ela falou: Roberto, todo dia eu acordo de madrugada. É mesmo? Ela é. Para fazer as minhas orações. E eu oro por todos os meus familiares. Eu já imaginava que vó geralmente faz isso, né? Ela falou: mas não é só isso, Roberto. Eu, é? Ela falou: olha, se eu vou ir no médico, então eu já oro por algumas pessoas. Por exemplo, eu oro pelo motorista, mesmo sem conhecê-lo. Eu oro pela recepcionista do médico e o médico que vai me atender lá no SUS. É mesmo? Ela é, e você não sabe qual é a emoção de encontrar com essas pessoas durante o dia. Pessoas que eu orei. Uma vida de oração. Alguém reconhecida pela oração, isso é adoração, queridos.
muito além das músicas, o estilo, a forma, uma vida ao lado do Senhor, uma vida de adoração, oração e jejum. E a outra parte que essa mulher fazia, e com isso nós vamos caminhando para o fim, ela não só adorava em jejuns e orações, mas chegando a hora, verso 38, dava o quê? Graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela mulher, e é interessante o trocadilho que tem, né? Ela naquela hora, ela dava graças a Deus, ela dava Ana, ela dava tudo que ela tinha, graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos. Isso é adoração. Adoração também é falar de Deus, servir. A palavra aqui, adoração, talvez a melhor tradução, ser servo, trabalhar, falar de Jesus. Aquela mulher teve a oportunidade de ver Jesus pequeno, um bebê, e acreditou na promessa que ele ia morrer pelos nossos pecados. Nós acreditamos que esse Jesus, ele vai vir com poder e grande glória. Ele já morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. E muito em breve, ele vai vir para buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Vai ter alguma música? Elas vão cantar. Eu queria que nesse momento vocês falassem com Deus. Deus, quem sabe tem algo impedido a minha verdadeira adoração, entregar, a ter um relacionamento mais profundo contigo. Senhor, me ensine a te adorá-lo verdadeiramente. Se você quiser cantar, se manifestar junto no louvor, faça isso sem medo, que nem aquela mulher, como uma expressão de reconhecer que Deus é o seu Senhor. Mas também peça a Ele oportunidades para demonstrar o amor de tudo que Ele fez através da sua adoração, como atos de serviço. Que Deus nos abençoe. No meu viver tentei fazer somente o que te agrada, meu Senhor. O teu amor me convidou, eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. De uma vez caí e levantei, mas o pecado me chamava, e quando eu vi eu já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, tu dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão, Senhor.
pude ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu não mereço, tu me fizestes ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Quero amar-te mais que tudo aqui, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Quero amar-te para sempre. Amém. Incrível. Que essa seja a minha e a sua decisão de adorá-lo. Porque adorar também é amar. Se você tem esse desejo, convido você a ficar de pé. No final da jornada deste mundo, só vai existir dois grupos: os verdadeiros adoradores, quem escolheu adorar a besta e a imagem. Lá em Apocalipse 14, verso 6 diz, 6 e 7: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, e dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quantos desejam ser esses adoradores? Vamos orar. Querido Deus, aqui estão os seus filhos. Senhor, nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, como nós lemos o poema do professor, em tantas coisas, tantas distrações que nos fazem adorar outros tipos de coisa, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Às vezes parecem até ser coisas boas, mas no fundo são enganações, que se não acordarmos, nos levarão para longe da salvação. Por favor, ó Deus, nessa igreja todos venham ter um verdadeiro encontro contigo. Se tem alguém se sentindo pecador, que nem aquela mulher, ele possa correr de pressa e entregar tudo em seus pés, ó Deus. Quem sabe tem alguém se sentindo idoso demais, triste demais, com problemas demais, possa olhar para o exemplo de Ana e ter uma vida de serviço. Nos ensine a adorar, que cada vez mais venhamos a diminuir e exaltar o seu nome. Nos ajude a ter a verdadeira postura, mas uma vida de serviço ao seu lado e falar do amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso também é adoração. Essa mensagem não fique só conosco de forma egoísta, mas ao amarmos, quando nós amamos alguém, quando encontramos alguém que amamos, nós queremos falar dessa pessoa. E a adoração é isso, é levar o amor de Jesus que um dia nos encontrou para todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas para que isso aconteça, Ele tem que viver dentro de nós, no nosso coração. Possamos ter uma vida de encontros diários com o Senhor.
Teu Santo Espírito seja derramado nesta igreja, por favor, Deus. Nós não aguentamos mais viver aqui nessa terra. Nós precisamos levar esse amor para todas as pessoas e logo mais estaremos ao lado do nosso Salvador. Pai, que essa seja a nossa vontade. Chega a ser vergonhoso falar que queremos viver a eternidade ao lado de Cristo e não passamos momentos com Ele aqui nessa terra. Transforme o nosso ser. Que adorá-lo seja o nosso objetivo. Sempre quando acordarmos, quando andarmos, quando formos dormir. E aqui estejam os verdadeiros adoradores. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã com um tema importante também. Faça planos, chame seus amigos e vão na presença do Senhor Jesus.